Olá, tudo bem com vocês? Nesse vídeo vou mostrar o passo a passo desse top em crochê, super fácil, rápido e econômico, que pode ser feito com sobras de fios. Na parte de trás possui amarração regulável e removível. Essa peça é super versátil, além de poder ser usado dessa forma, sem alças, pode ser usado com variadas alças, como exemplo, duas, uma de cada lado na parte da frente ou uma no meio. Essas alças podem ser feitas fixa ou removível. Também pode ser amarrada separadamente no pescoço ou a mesma alça da frente passar na parte de trás, fazendo uma amarração única. Optei por forrar a peça, vou mostrar como fazer a aplicação, mas se quiser aplicar bojos, vou dar dicas de como fazer a aplicação. Essa peça pode ser usada forrada ou com bojos, mas também pode ser usada com os dois juntos. Esse top é no tamanho P, mas nesse mesmo vídeo vou mostrar como fazer em todos os tamanhos. Agora vou mostrar os materiais que vou usar, mas antes peço para que deixe seu like. Para quem não é inscrito, convido a se inscrever no canal. E peço para que todos ativem o sininho para receber notificações dos meus próximos vídeos. Para a confecção, pode usar qualquer tipo de fios de qualquer espessura, desde linhas bem finas até fios bem grossos. Pode ser feito também com sobras de fios, mas vou usar um barbante 100% algodão, número 4. Ele possui um tex de 590. E além dessa cor azul royal, vou usar o mesmo tipo de fio em outras duas cores. Um na cor caqui e também na cor pêssego. Para fios dessa mesma espessura, pode usar qualquer um que tenha a mesma espessura de um barbante fio 4 ou tex 590. E assim, igual os fios, pode usar também qualquer numeração de agulha. Para esses fios, vou usar com a numeração de 3 milímetros. Vou usar também fita métrica e aplicar bojos e forro é opcional. Mas para os bojos vou dar dicas de como aplicar e vou mostrar como fazer a aplicação do forro. Vou usar um tecido 100% poliamida, que é o que eu indico para forrar, e é o mesmo usado em biquínis. Vou usar também agulha de costura e tesoura para remates. Vou usar também uma argola acrílica no tamanho de 2,5 mm, mas pode usar qualquer uma que seja desse mesmo tamanho, um pouquinho maior ou menor. Mas se não tiver, não tem problema, vou mostrar como fazer a argola com correntinhas. Para fazer a argola em correntinhas, para ficar desse mesmo tamanho, que tem 2,5 cm de diâmetro, é só fazer as correntinhas até a circunferência ficar com 8 cm ou 2,5 cm de diâmetro. Fazendo aqui as correntinhas até ficar com 8 centímetros de comprimento. Para fechar, faça um ponto baixíssimo na primeira correntinha. Para iniciar a carreira, pode fazer sem cortar o fio, ou pode cortar e iniciar igual vou fazer na argola. E o círculo ficou com 2,5 cm. Vou vir aqui com o fio, vou fazer o nozinho inicial e vou passar esse nozinho dentro da argola. Faço uma correntinha para prender, mais uma que vai servir de primeiro ponto baixo. Mesmo o ciclo feito em correntinhas deve fazer da mesma forma. Vou voltar para dentro desse círculo e vou fazer um total de 29 pontos baixos. Contando com a primeira correntinha, vão totalizar 30 pontos baixos. Fazendo com outra espessura de fios, pode fazer qualquer quantidade de correntinhas, contando que preenche todo o círculo, mas que seja quantidades pares. Por exemplo, se for fazer com linha fina, recomendo fazer pelo menos 60 pontos baixos. Terminando de fazer 60 pontos baixos, contando com a primeira correntinha,
Agora eu vou finalizar fazendo um ponto baixíssimo na primeira correntinha que fiz, que serviu de primeiro ponto baixo. Para a próxima carreira, faço 3 correntinhas que vai servir de primeiro ponto alto. Para todos os tamanhos, deve fazer da mesma forma. Vou no próximo ponto de base e vou fazer um ponto alto. No próximo ponto, faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto e sigo fazendo um ponto alto sobre cada ponto de base. Usando essa mesma espessura de fio, recomendo fazer até completar 11 pontos. Ou até ficar com 4 centímetros de largura, usando outra espessura de fio. Feito 11 pontos altos, para a próxima carreira eu viro, faço 3 correntinhas que vai servir de primeiro ponto e no mesmo ponto de base eu vou fazer mais um ponto alto, ficando com 2 pontos altos sobre o primeiro. Vou no segundo ponto de base, faço um ponto alto, no próximo um ponto alto e sigo fazendo um ponto alto sobre cada ponto de base. Para todos os tamanhos, independente do fio que estiver usando, deve fazer da mesma forma. Chegando no último ponto, vou fazer igual fiz no primeiro, 2 pontos altos juntos, ficando com 2 pontos altos a mais nessa carreira. Vou virar e na próxima carreira vou fazer da mesma forma. Faço 3 correntinhas para servir de primeiro ponto e no mesmo ponto de base um ponto alto, ficando com 2. Depois sigo fazendo um ponto alto sobre cada ponto de base. Vou dar continuidade fazendo aqui as minhas carreiras dessa forma. Ponto sobre ponto e em todas as carreiras no primeiro e no último faço 2 pontos altos juntos, aumentando 2 pontos em cada carreira. E para saber quantas carreiras de aumentos que devem ser feitas, pode fazer sob medida ou seguir a tabela de tamanhos. Mas recomendo fazer um cálculo. Deve dividir a largura do busto por 2, subtrair por 20 centímetros e depois dividir por 4. E assim fazer as carreiras até a altura atingir o resultado que deu. Por exemplo, vou fazer para um busto de 80 centímetros, dividindo por 2, 40 centímetros, subtraindo por 20, 20 centímetros, dividindo por 4, 5 centímetros. Então, vou fazer as carreiras até ficar com 5 centímetros de altura. Vou continuar fazendo aqui e volto quando finalizar. Terminei de fazer as minhas carreiras, até ficar do tamanho que preciso, que é de 5 centímetros de altura. Deve medir contando com a primeira carreira e não tem problema se não der exatamente o tamanho que precisa. Pode ficar um pouquinho menor ou maior. Agora eu vou dar início às carreiras sem aumentos. Para isso, devo contar quantas carreiras que fiz, contando com a primeira até a última com aumento e fazer a mesma quantidade de carreiras sem aumentos. Por exemplo, fiz aqui 5 carreiras no total, contando com a primeira, com aumentos. Então, vou fazer 5 carreiras sem aumentos. E a carreira sem aumentos é feita dessa forma. Vou virar a peça. Usando qualquer fio e fazendo qualquer tamanho, deve fazer dessa mesma forma. Vou fazer 3 correntinhas que vai servir de primeiro ponto. E vou logo no segundo ponto de base e faço um ponto alto. Vou no próximo ponto, faço um ponto alto e sigo fazendo um ponto alto sobre cada ponto de base. Não faço 2 pontos altos sobre o primeiro ponto, igual às carreiras anteriores. Chegando aqui no final da carreira, eu vou fazer somente um ponto alto no último ponto, igual fiz no primeiro. E não fazendo 2 pontos no último ponto, igual a carreira anterior também. Viro, faço 3 correntinhas para o meu primeiro ponto alto, no segundo ponto de base faço um ponto alto. E sigo fazendo, novamente, um ponto alto sobre cada ponto de base. Vou dar continuidade fazendo dessa forma nas minhas próximas carreiras.
ponto sobre ponto, sem nenhum aumento. Quando estiver a mesma quantidade que fiz nas carreiras com aumento, eu volto. Terminei de fazer as minhas carreiras sem aumentos de ponto sobre ponto, até ficar a mesma quantidade de carreiras que fiz com aumento, contando desde a primeira, que para o meu tamanho foram 5, ficando 5 com aumentos, 5 sem aumentos, vou virar. E agora eu vou iniciar as carreiras com diminuições. Para isso, faço 3 correntinhas, que vai servir de primeiro ponto alto. Vou saltar o segundo ponto de base e no terceiro vou fazer um ponto alto. Deixando o segundo ponto sem fazer ponto, vou no próximo ponto, faço um ponto alto, no próximo um ponto alto e vou seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto de base. Volto quando estiver finalizando essa carreira. Terminando de fazer a minha primeira carreira com diminuição, vou diminuir somente em um lado, então no final da carreira vou fazer normalmente ponto sobre ponto, sem diminuição. E no lado que será feita as diminuições, deve ser a parte de cima do top. Vou virar. Para a próxima carreira faço 3 correntinhas para o primeiro ponto. Como esse lado não vou fazer diminuição, vou normalmente no segundo ponto de base e vou fazer um ponto alto. No próximo faço um ponto alto e sigo fazendo um ponto alto sobre cada ponto de base. Volto quando estiver finalizando essa carreira. Terminando de fazer a minha segunda carreira com diminuição e chegando no mesmo lado que diminuí na carreira anterior, vou diminuir no final da carreira saltando o penúltimo ponto e no último fazendo um ponto alto. Lembrando que somente um lado que deve diminuir. Vou virar, estou no lado onde estou fazendo a diminuição, então vou fazer 3 correntinhas para o meu primeiro ponto, vou saltar o segundo ponto de base e no terceiro faço um ponto alto. Vou no próximo ponto, faço um ponto alto, no próximo ponto alto e vou seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto de base. Vou dar continuidade fazendo aqui as minhas próximas carreiras dessa mesma forma, diminuindo somente um lado e esse lado deve ficar para a parte de cima. Quando iniciar a carreira nesse mesmo lado com diminuição, devo saltar o segundo ponto e no final da carreira desse mesmo lado, devo saltar o penúltimo ponto. Desse outro lado, devo permanecer fazendo ponto sobre ponto sem nenhuma diminuição. A cada carreira terá um ponto alto a menos e devo fazer as carreiras até a quantidade de pontos ser a mesma da primeira carreira depois do círculo. Fiz 11 pontos altos na primeira carreira, então vou fazer as diminuições até ficar com 11 pontos altos. Vou seguir fazendo aqui e volto quando finalizar. Terminando de fazer as minhas carreiras com diminuições, até ficar com a quantidade de pontos altos que fiz na primeira carreira. Fui saltando o segundo e o penúltimo ponto do mesmo lado. E do outro lado fiz ponto sobre ponto. Depois de ficar com a quantidade de pontos que preciso, vou fazer diminuição no início e no final da carreira. Inicio com 3 correntinhas para o meu primeiro ponto, vou saltar o segundo ponto de base e no terceiro faço um ponto alto. Vou seguir fazendo um ponto alto nos próximos pontos e como vou diminuir nos dois lados, chegando no final da carreira, vou saltar o penúltimo ponto e no último faço um ponto alto. Diminuindo 2 pontos nessa carreira. Para todos os tamanhos, deve fazer dessa mesma forma. Vou virar e na próxima carreira faço 3 correntinhas para o meu primeiro ponto, salto o segundo ponto de base e no terceiro faço um ponto alto. No próximo ponto faço um ponto alto e vou seguir fazendo dessa forma. No final da carreira vou saltar o penúltimo ponto e no último faço um ponto alto. Nas próximas carreiras deve fazer da mesma forma. E a quantidade de carreiras que devem ser feitas? Se nas carreiras tiver quantidade de pontos ímpares igual ao meu, deve ir diminuindo pontos até ficar com 5. Se tiver quantidades pares, até ficar com 4. Lembrando que deve saltar o segundo e o penúltimo ponto, diminuindo 2 pontos em cada carreira. Como para o meu tamanho tem quantidades ímpares, pois deixei 11 pontos altos fazendo diminuição somente um lado, vou fazendo as carreiras até ficar com 5 pontos.
Finalizando a minha carreira com diminuições dos dois lados. E como tinha quantidades ímpares, fiz até ficar com 5 pontos altos. Lembrando que se tiver quantidades pares, deve ser 4 pontos altos. Agora eu vou finalizar aqui fazendo uma correntinha e vou cortar o fio. E assim finalizo a primeira parte do top. O lado onde mais fiz diminuição fica na parte de cima. E agora eu vou dar início ao outro lado. Para iniciar, o círculo e a primeira carreira deve estar do lado certo. Não pode estar do lado avesso. Vou voltar aqui com o fio, vou fazer o nozinho inicial. Antes de iniciar, deve contar quantos pontos foram feitos na primeira carreira do primeiro lado e fazer a mesma quantidade do outro lado. E no lado que ficará na parte de cima e na parte de baixo deve ter a mesma quantidade de pontos. Se não puder ter a mesma quantidade, pode deixar um ponto a mais no lado que ficará na parte de cima. Dentro do círculo, fiz um total de 30 pontos baixos. Fiz 11 de um lado, vou fazer 11 do outro. Então, em cima e embaixo ficará com 4 pontos baixos. Vou contar aqui 4 pontos e no quinto vou passar o nozinho. Faço 3 correntinhas para servir de primeiro ponto alto. Vou no próximo ponto de base, faço um ponto alto e vou seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto, até ficar com a mesma quantidade que fiz do outro lado, que são 11 pontos, e vai dar certinho com a quantidade de pontos baixos feitos, sobrar 4 pontos baixos, igual saltei do outro lado. Ficando com 4 pontos de um lado, 4 pontos do outro e feito 11 pontos altos dos dois lados. Para a próxima carreira, viro, faço 3 correntinhas para o meu primeiro ponto alto e no mesmo ponto de base faço um ponto alto ficando com 2 e vou seguir nos próximos pontos fazendo um ponto alto sobre cada um. Vou dar continuidade fazendo da mesma forma que fiz na primeira parte. Não precisa ficar medindo, é só contar a quantidade de carreiras que, claro, ficará do mesmo tamanho. Lembrando que depois de fazer as carreiras com aumentos, deve fazer a carreira sem aumento e depois a carreira com diminuição. Deve observar bem, porque as carreiras que será diminuído somente um lado deve ficar para a parte de cima e depois de fazer as carreiras diminuindo somente um lado, até a quantidade de pontos ser a mesma da primeira carreira, nas próximas carreiras pode diminuir os dois lados, o segundo e o penúltimo ponto. Vou dar continuidade e volto quando eu finalizar todas as carreiras. Finalizei a segunda parte do top, segui fazendo da mesma forma que fiz no primeiro, com a mesma quantidade de pontos, aumentos, diminuições, e nas duas partes, o lado com mais diminuição ficando do mesmo lado. Agora eu vou dar início às carreiras em volta, mas antes deve posicionar a peça deixando a primeira carreira e o círculo do lado certo. Não deve ficar do lado avesso. Venho aqui com a agulha e o fio, vou fazer o nozinho inicial, vou usar o mesmo tipo de fio, porém de outra cor. Vou em cima do primeiro ponto alto da última carreira e vou passar o fio. Faço uma correntinha para servir de primeiro ponto baixo, mais uma de espaço. Vou saltar essa carreira e na próxima vou pegar no meio do ponto e vou trabalhar o ponto puff. O ponto puff é feito dessa forma. Primeiro dou a laçada na agulha, passo por debaixo do ponto, puxo o fio até a altura da laçada. Vou dar a laçada pela segunda vez, passo por debaixo do ponto, puxo o fio até a altura das outras laçadas. Dou a laçada pela terceira vez, passo por debaixo do ponto, puxo o fio até a altura das outras. Dou a laçada, passo por dentro de todas as alcinhas até a penúltima. Na última já não passo. Fica com 2 alcinhas, depois dou a laçada e passo por dentro das duas, ficando dessa forma.
vou fazer uma correntinha de espaço. Na próxima carreira eu faço da mesma forma. Dou a laçada, passo por debaixo do ponto, puxo o fio. Dou a segunda laçada, passo por debaixo do ponto, puxo o fio. Dou a terceira e última laçada, passo por debaixo do ponto, puxo o fio. Dou a laçada, passo por dentro de todas as alcinhas até a penúltima, ficando com 2 alcinhas, dou a laçada e passo por dentro delas. Faço uma correntinha e na próxima carreira faço da mesma forma. São 3 laçadas e a cada laçada passo por debaixo do ponto e puxo o fio. Recomendo que as laçadas fiquem mais ou menos da mesma altura, para depois dar a laçada e passar por dentro de todas as alcinhas até a penúltima, deixando a última sem passar, e quando ficar com 2 alcinhas, dar a laçada e passar por dentro delas. A cada ponto puff deve fazer uma correntinha de espaço. Vou continuar fazendo aqui e quando estiver chegando no meio, eu volto. Chegando aqui no meio, seguir fazendo o ponto puff em cada carreira com uma correntinha de espaço, ficando dessa forma. Depois de fazer o último ponto puff na última carreira e uma correntinha de espaço, no meio eu vou fazer assim, onde tem esses pontos altos que sobraram, se sobrar quantidades pares, deve fazer o ponto puff sobre 2 pontos. Sendo assim, o ponto puff terá 4 laçadas, 2 em cada ponto. Se tiver quantidades ímpares, é só ir no ponto baixo do meio e fazer o ponto puff normal com 3 laçadas. Vou aqui nos 2 pontos do meio, vou dar 2 laçadas no primeiro ponto e a cada laçada passo por dentro do ponto. E depois de 2 laçadas, vou no segundo ponto, dou 2 laçadas também. E a cada laçada passo por dentro do ponto. Vou dar uma laçada e passar por dentro de todas as alcinhas até a penúltima, depois dou uma laçada e passo por dentro das 2 alcinhas. Vou fazer uma correntinha e agora vou seguir fazendo do outro lado. Na primeira carreira, faço normalmente o ponto puff com 3 laçadas. Somente no meio, se tiver quantidades pares, que deve fazer com 4 laçadas. Agora eu vou seguir fazendo aqui normalmente, igual fiz no primeiro lado. Em cada carreira, faço um ponto puff com 3 laçadas e a cada ponto puff, uma correntinha de espaço. Quando estiver chegando na última carreira, eu volto. Terminando de fazer em todas as carreiras o ponto puff com uma correntinha de espaço, agora eu vou dar continuidade aqui. Fiz até o penúltimo ponto, o ponto puff, uma correntinha de espaço, e igual saltei a primeira carreira no início, vou saltar a última também. Então, salto a última carreira, vou direto em cima do primeiro ponto alto, que na verdade são as 3 correntinhas. Na terceira, faço um ponto baixo. Vou fazer mais um ponto baixo para ficar com 2 pontos sobre o primeiro. E no segundo ponto de base, um ponto baixo. E sigo fazendo um ponto baixo sobre cada ponto. No último ponto, faço 2 pontos baixos juntos também. Agora eu vou trabalhar do outro lado da mesma forma que fiz no primeiro. Virando aqui a peça, essa carreira está sendo a primeira, vou saltar ela e na segunda faço um ponto puff. Mas antes faço uma correntinha de espaço, depois dos 2 pontos baixos. Na segunda carreira faço um ponto puff com 3 laçadas. E vou seguir fazendo da mesma forma, a cada laçada passo por debaixo do ponto e puxo o fio. Depois dou a laçada e passo até a penúltima alcinha, depois dou a última laçada e passo por dentro das 2 alcinhas. A cada ponto puff faço uma correntinha de espaço. Vou fazendo pontos até a última carreira antes do círculo. E nos pontos baixos do meio, faço ponto puff, sendo pares nos 2 pontos baixos do meio, com 4 laçadas. Se for quantidades ímpares, deve fazer o ponto puff normal com 3 laçadas no ponto baixo do meio. Vou continuar fazendo nas próximas carreiras depois do meio o ponto puff com uma correntinha de espaço e volto quando estiver finalizando.
Terminando de fazer a primeira carreira de pontos puff por toda a volta. Agora eu vou finalizar aqui. Igual os outros lados, vou saltar aqui essa última carreira. E no primeiro ponto alto, ou seja, nessas 3 correntinhas, na terceira eu faço 2 pontos baixos juntos. Vou no segundo ponto de base e faço um ponto baixo e vou seguir fazendo um ponto baixo sobre cada ponto. No último, onde fiz a primeira correntinha para servir de primeiro ponto baixo, faço um ponto baixo para ficar com 2 e finalizo na correntinha com ponto baixíssimo. Faço uma correntinha e corto o fio. E assim finalizo a primeira carreira. Se quiser, pode deixar somente com essa carreira. É só depois fazer o acabamento por toda a volta, igual vou fazer após a segunda carreira. Agora eu vou iniciar a segunda carreira de pontos puff. Vou usar o mesmo tipo de fio, porém de outra cor. Vou fazer o nozinho inicial. Vou no último ponto baixo, feito em cima do último ponto, junto com a correntinha, ou seja, desses 2 pontos baixos, vou no primeiro e passo o fio. E vou fazer uma correntinha para servir de primeiro ponto baixo, mais uma de espaço. Vou saltar o segundo ponto baixo, que é a correntinha que fiz, que serviu de primeiro ponto baixo, e no espacinho de uma correntinha entre o ponto baixo e o primeiro ponto puff, vou fazer um ponto puff. São 3 laçadas, a cada laçada passo por debaixo da correntinha, dou a laçada, passo até a penúltima alcinha, dou a laçada, passo por dentro das 2. Faço uma correntinha de espaço, vou saltar o ponto puff e na próxima correntinha de base faço um ponto puff. Faço uma correntinha, na próxima correntinha de base, faço um ponto puff. E vou seguir fazendo dessa forma até a última correntinha de base. Um ponto puff em cada uma, salto o ponto puff e faço entre um ponto puff e outro uma correntinha de espaço. Volto quando estiver finalizando esse lado. Terminando de fazer a primeira lateral da segunda carreira de pontos puff, segui fazendo em cada correntinha de base um ponto puff com uma correntinha de espaço. Agora eu vou finalizar esse lado fazendo no último espacinho de uma correntinha, que é entre o último ponto puff e o primeiro ponto baixo, um ponto puff. Vou fazer uma correntinha e vou saltar o primeiro ponto baixo dos 2 feitos sobre o primeiro ponto alto de base. E no segundo ponto baixo faço 2 pontos baixos juntos, saltando o primeiro ponto. Vou no próximo ponto de base e faço um ponto baixo, no próximo um ponto baixo. E sigo fazendo um ponto baixo sobre cada ponto de base, porém até o penúltimo ponto. E no penúltimo, igual fiz no segundo, vou fazer 2 pontos baixos juntos. Então, no último não faço, igual não fiz no primeiro. Vou fazer uma correntinha, vou saltar esse último ponto baixo e no espacinho de uma correntinha, entre o último ponto baixo e o primeiro ponto puff, faço um ponto puff. Faço uma correntinha, na próxima correntinha de base faço um ponto puff. E vou dar continuidade fazendo dessa forma, em cada correntinha de base, um ponto puff, com uma correntinha de espaço. Da mesma forma que fiz na primeira lateral. Volto quando estiver finalizando a carreira. Finalizando a segunda carreira de pontos puff. Agora vou na última correntinha de base, que é entre o último ponto puff e o primeiro ponto baixo.
e vou fazer um ponto puff. Faço uma correntinha de espaço, salto o primeiro ponto baixo e no segundo faço 2 pontos baixos juntos. Vou seguir fazendo nos próximos pontos um ponto baixo. E no ponto onde fiz a primeira correntinha para servir de primeiro ponto baixo, faço um ponto baixo para ficar com 2 e um ponto baixíssimo na correntinha. E assim finalizo a carreira. Agora eu vou fazer a última carreira, que será de acabamento. Faço uma correntinha para servir de primeiro ponto baixo, vou na correntinha de espaço antes do primeiro ponto puff e vou fazer um ponto baixo. Em cima do ponto puff, faço um ponto baixo. Na correntinha de espaço, faço um ponto baixo, em cima do ponto puff, um ponto baixo. E vou seguir fazendo dessa forma. Em cada ponto puff e correntinha de base, faço um ponto baixo. Quando estiver chegando na última correntinha de base, eu volto. Terminando de fazer o acabamento de pontos baixos nesse lado, sobre cada ponto puff e correntinha de base, fiz um ponto baixo. Agora eu vou finalizar fazendo aqui, na última correntinha de base, depois do último ponto puff, um ponto baixo. Nesses pontos baixos da carreira anterior, em cada um faço um ponto baixo. Depois de fazer um ponto baixo em cada ponto de base, vou na primeira correntinha de base, antes do primeiro ponto puff, e vou fazer um ponto baixo. Sobre o ponto puff, um ponto baixo. Na correntinha de base, um ponto baixo. Vou dar continuidade fazendo aqui da mesma forma que fiz do outro lado. Em cada ponto puff e correntinha de base, faço um ponto baixo. Quando estiver chegando no final da carreira, no último espacinho de uma correntinha, eu vou fazer um ponto baixo. E nos pontos baixos da carreira anterior, um ponto baixo sobre cada um. Volto quando estiver finalizando. Terminando de fazer toda a minha carreira de acabamentos de pontos baixos, ficando dessa forma. E igual fiz na outra lateral, segui fazendo um ponto baixo sobre cada ponto de base. Agora eu vou finalizar, depois de fazer um ponto baixo no último ponto, na correntinha que fiz, que serviu de primeiro ponto baixo, vou fazer um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha e corto o fio. E assim finalizo o top. O lado que tem mais diminuição fica na parte de cima, que fica mais arredondado. E agora eu vou mostrar como fazer o cordão, mas antes vou fazer o arremate de todos os fios. Já estou aqui com o fio para iniciar o cordão. Ele pode ser feito da forma que quiser, mas da forma que vou fazer, vou deixar o fio duplo, porque quero um cordão mais grosso. E também vou aplicar tassel nas pontas, então se for colocar o tassel, recomendo fazer com fio duplo. Recomendo deixar bem maior do tamanho que precisa, porque o tamanho diminui depois das correntinhas. E recomendo deixar sobrando uma quantidade de fios que seja maior do tamanho do tassel que for fazer. Faço o nozinho inicial e vou seguir fazendo correntinhas até o tamanho que preciso. Vou fazendo aqui e já volto. Terminando de fazer as correntinhas, fiz até o tamanho que preciso. Agora eu vou finalizar. Um dos fios já está próximo, então vou fazer uma correntinha e puxar bem. E vou cortar o outro para ficar do mesmo tamanho. Recomendo deixar sobrar o fio mais ou menos do mesmo tamanho do início. Agora eu vou dar início ao tassel. Vou cortar esse fio que estava unido. Agora eu volto com o fio. Recomendo deixar o fio 2 vezes maior do tamanho que precisa para o tassel. E depois ir juntando vários fios
mais ou menos do mesmo tamanho, até ficar na metade da espessura que precisa. Corto a sobra de fio, pego esses 2 fios e divido ao meio, deixando um para cada lado. Pego o conjunto de fios e posiciono o meio dele entre os 2 fios e faço com os 2 fios pelo menos 2 nós. E deixo ele junto com os outros, dobro ao meio, ficando dessa forma. Venho com outro pedaço de fio, que seja mais ou menos do mesmo tamanho dos outros, e vou dar pelo menos 3 voltas, bem próximo de onde está dobrado. Depois faço para prender pelo menos 2 nós. E deixo junto com os outros. Assim não precisa fazer nenhum arremate. Agora eu vou cortar no comprimento do tassel, acertando as pontas e deixando do tamanho que preciso. E assim finalizo o primeiro tassel. Agora eu vou fazer da mesma forma do outro lado e volto quando finalizar. Terminei de fazer o segundo tassel, fazendo da mesma forma que o primeiro, ficando idênticos. Agora eu vou passar na parte de trás, pode passar da forma que quiser. De cima para baixo ou de baixo para cima, mas recomendo passar entre o primeiro e o segundo ponto, depois entre o penúltimo e o último ponto. Dessa forma. Do outro lado, também entre o primeiro e o segundo ponto e entre o penúltimo e o último. Lembrando que pode passar de baixo para cima ou de cima para baixo. Pode fazer a quantidade de cordões que quiser para passar em outros lados. Por exemplo, se quiser passar o cordão no meio, pode ser esse mesmo um cordão para a parte da frente no meio e passar na parte de trás, podendo passar dentro da argolinha ou na segunda ou na última carreira de pontos puff, bem no meio. Fazer um nó e esse mesmo cordão passar na parte de trás. Isso com um cordão somente. Pode também ter 2 cordões, um para o pescoço e um para trás, ou um em cada lado na parte da frente, fazendo a alça sobre o busto. Esse cordão pode ser feito preso, é só prender entre os pontos puff e fazer correntinhas. Ou removível, como estou fazendo, é só fazer um nó e passar na parte de trás. E do outro lado fazer da mesma forma, podendo passar cruzado ou não. Pode ter também 3 cordão, 2 para a parte da frente, fixo ou removível, e um para a parte de trás. Agora eu vou dar dicas de como fazer a aplicação do bojo e do tecido. Fazer a aplicação do bojo e tecido é opcional, pode colocar somente um deles ou os 2 juntos. A peça deve estar do lado avesso. Para fazer a aplicação do bojo, se for forrar, recomendo forrar antes. Mas a aplicação é feita da mesma forma com ou sem forro. Primeiro, deve posicionar o bojo sobre a peça. Ele pode ser de qualquer formato, esse é o formato olhinho. Se for o formato cortininha, recomendo deitar para deixar uma ponta bem próximo ao círculo do meio. E para que não fique folga na parte de cima e na parte de baixo, eu recomendo dar uma puxada na peça para costurar a outra ponta e ficar bem acomodado na parte da frente. E para que não aparenta costura na parte da frente, recomendo fazer somente um pontinho em cada ponta do bojo. Agora, para fazer a aplicação do tecido. Recomendo posicionar o tecido sobre a peça. Ele será costurado somente nas carreiras de pontos altos fechados. Se tiver técnica com corte, recomendo cortar até o tamanho da primeira carreira de pontos puff. Deve passar do tamanho das carreiras de pontos altos para poder dobrar e costurar.
A costura não deve passar das carreiras de pontos altos fechado para que não apareça na primeira carreira de pontos puff. Na parte da frente não deve mostrar o tecido. Para quem não tem muita técnica, recomendo posicionar a peça sobre o tecido e cortar as sobras. Como está posicionado aqui, venho com a tesoura e vou cortando o tecido que está aparente. E depois de cortar todas as sobras, vou virar novamente, lembrando que a peça deve estar do lado avesso. Vou cortar essa sobra que está passando do círculo do meio. E agora eu vou dar início à costura. Recomendo dobrar até abaixo de onde está o ponto puff. O tecido não deve ficar sobre a base deles, eles devem ficar bem aparentes, para que não corra o risco de mostrar na parte da frente. Se quiser, pode ir aplicando alfinete por toda a volta para segurar as dobras e ficar mais fácil a costura. E para costurar, venho com a agulha e o fio. Se for usar o fio que foi confeccionado a peça, recomendo usar da mesma cor, mas se não puder usar o mesmo fio, pode usar uma linha bem fina que seja para a costura. Essa não é da mesma cor, mas se não puder usar da mesma cor, recomendo usar da cor mais próxima possível ou a que fica mais disfarçada. Vou fazer o nozinho aqui na ponta do fio. Vou onde está o alfinete e passo a agulha no tecido primeiro. E a costura pode ser feita de várias formas, pode alinhavar ou fazer costuras retas. Para alinhavar, vou pegar na peça, passando por cima e aparecendo um pouco mais na frente no tecido, fazendo a costura de cima para baixo. Vou novamente passar por cima, fazendo a costura de cima para baixo e aparecendo um pouco mais na frente. E para fazer costuras retas, é só ir um pouco mais na frente no tecido, pegar a peça junto e aparecer um pouco mais na frente no tecido. Estou fazendo aqui 2 tipos de costura, mas recomendo fazer um tipo só por toda a volta para que fique mais bonito. E, se possível, deixar a mesma distância entre uma costura e outra. Também recomendo não pegar tanto no ponto, somente nas alcinhas de trás, para que não marque muito a costura e apareça na parte da frente, principalmente se for de outra cor. Vou fazendo a costura alinhavando por toda a volta e depois que terminar esse lado, vou fazer do outro da mesma forma e volto depois de fazer a aplicação do tecido. Terminei de fazer a aplicação do tecido, depois de forrar um lado, forrei o outro da mesma forma. E assim o top está finalizado. Lembrando que pode fazer alças para a parte da frente na quantidade que quiser, da mesma forma que foi feito o cordão para a parte de trás. Se gostou desse vídeo, peço para que deixe seu like. Para quem não é inscrito, convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações dos meus próximos vídeos. Obrigado por assistir e até o próximo passo a passo.